Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde, ouvinte. Programa Por Dentro da Sustentabilidade. Agora já estamos no outono e aí vem as transformações da apresentação do nosso programa. Em breve, as novidades do outono para você. O nosso tema de hoje é Bahia Viva. Nós vamos conversar com o Sérgio Ricardo, ecologista, gestor ambiental e presidente do movimento Bahia Viva, que já está na linha conosco. Muito boa tarde, Sérgio Ricardo. Boa tarde, Margarete Aragão. É uma satisfação estar aqui no seu programa, Por Dentro da Sustentabilidade, aqui na nossa Rádio Band, né? É isso aí, seja bem-vindo. Já vamos bater um papo sobre sustentabilidade. E também, em seguida, no dia de hoje, nós vamos apresentar os encaminhamentos da denúncia que nós fazemos no nosso programa. Como você sabe, ouvinte, esse programa é um espaço aberto para você. Tem uma denúncia a fazer? Quer conversar conosco? Entre em contato, 991-349124. Como quem está acompanhando o caso da vítima, da senhora, que é uma verdadeira cobaia humana, hoje ela não estará conosco porque já está em andamento os procedimentos jurídicos da nossa denúncia. Então, a senhora que há algum tempo aqui realiza o relato, está já sendo orientada por uma equipe de advogados e em breve nós vamos apresentar para vocês os primeiros resultados desta etapa. Para quem está chegando agora e ainda não está muito a par desse tipo de acompanhamento, nós vamos passar alguns informes. Em primeiro lugar, esta senhora foi pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz por quase 30 anos. E ela conseguiu identificar que havia uma possibilidade de sabotagem aos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz. Sabe por quê? Porque ela foi colocada 6 vezes em cativeiro domiciliar. A partir do momento que ela esteve num encontro, num evento promovido pela comunidade Canção Nova, e lá ela encontrou o padre, que todo mundo conhece, que é um padre galã, que não tem nada a ver com isso, mas foi a partir desse momento que ela começou a fazer os registros deste caso que o país todo já começa a acompanhar. Porque quando ela esteve no show desse padre, quando ela voltou ao Rio de Janeiro, ela começou a ser seguida pelas ruas e citaram várias vezes o nome dele. Então, provavelmente, existiriam pessoas observando vítimas, e ela foi uma delas. E então acabou que ela foi colocada em cativeiro domiciliar. Esse crime já se arrasta por quase 8 anos e ela, nos dias de hoje, consegue apresentar para nós e para a população em geral os informes que há possivelmente uma organização realizada através de várias facções que utilizam vários programas de computador vindo possivelmente da Deep Web. E nós estamos aí com um caso clássico do que aconteceu em Suzano, não é? Já está aí a população, os informes, que houve um contato com o submundo da informática, né, dos crimes cibernéticos, e também aí, infelizmente, atenção até professores e pais, a questão aí do tal do Momo, que é esse avatar maligno aí, que é um programa de computador que incentiva através desse aplicativo, não é, a criança, inclusive, ao suicídio. Então, como vocês sabem, nós atuamos na área de segurança tecnológica a partir da concepção de que sustentabilidade também é
social. Então, no social, nós estamos aí denunciando juntos este crime de informática. Uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, que recorreu à Fiocruz várias vezes, infelizmente não teve retorno, está sofrendo com os recursos desse programa de computador no próprio corpo. Sim, porque a primeira hipótese é que eles estejam no objetivo de saber o que ocorre no ser humano a partir do momento que ele recebe dentro do próprio corpo os envios desses recursos, a saber, aumento de temperatura corporal, aumento de peso corporal, torturas como espetadas, como se fosse uma alfinetada dentro dos órgãos órgãos internos, dentro do olho, dentro do crânio. Então essa senhora está como uma bola para lá e para cá na mão de vários segmentos que compõem esta organização, um com foco em sabotagem científica industrial, pelo que ela relata e segundo o que ela ouve deles. Sim, porque ela tem acesso, infelizmente, a colocar numa espécie de WhatsApp fechado deste programa de computador clandestino e ela ouve eles conversando, propositadamente da parte deles. Né? A gente não sabe ainda se essa arma aqui é uma arma bioterrorista, em que instâncias ela está chegando, mas essa senhora relata que ela sofre no próprio corpo ininterruptamente os recursos e que há outras vítimas. E esse caso aí está se contextualizando no verdadeiro escândalo em que nós vamos ter que acompanhar sim, passo a passo, e fazer disso um trabalho educativo. A população em geral tem que saber o que é Deep Web, tem que saber que existe um submundo cibernético na área de informática que está chegando às escolas. Está aí Suzano, está aí Momo, está aqui o nosso programa que já há 6 meses, ininterruptamente, faz essa denúncia de pesquisadores da Fiocruz vulneráveis. E com certeza, já foi confirmado, vítima de um programa de informática que entra sem nenhum chip, sem nenhum receptor, sem nada, entra no corpo humano à distância. Isso é uma arma de guerra e isso também faz parte de toda a nossa estrutura de sustentabilidade social. Agora nós vamos retornar à nossa conversa com o professor Sérgio Ricardo e conversar sobre o nosso querido meio ambiente, sobre sustentabilidade e principalmente na especificidade que ele atua, que é, por exemplo, como presidente do movimento Bahia Viva. Vamos lá, professor Sérgio. Margarete, eu primeiro gostaria de fazer uma correção, porque eu não sou presidente do Bahia Viva, eu sou um dos membros fundadores. O Bahia Viva ele foi fundado na década de 1990 como um movimento socioambiental. Então o que nós temos são ativistas e temos uma coordenação executiva e eu, enfim, participo nessa função, mas não como presidente, né? Sim, mas você tem um destaque aí já há algum tempo atuando como um dos integrantes desse movimento, não é isso? Sim, eu sou um dos fundadores, né, Margarete? O movimento Bahia Viva ele surge na década de 90, naquele contexto em que se discutia aqui no Rio de Janeiro a formulação de um programa de despoluição da Baía de Guanabara e o governo do estado ele solicita ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID recursos para uma série de obras, em especial focadas no saneamento básico, né? Sim. O Bahia Viva ele surge naquele momento muito impulsionado pelo trabalho de um professor da UFRJ, da Geografia da UFRJ, que já não está aqui entre nós, infelizmente, que é o professor Elmo Amador, né? Que foi um grande cientista, que não só estudou a Baía de Guanabara, mas também a importância das populações tradicionais, como os pescadores, né? E o Bahia Viva surge naquele momento, alertando que o programa que estava sendo negociado, ele não resolveria o problema da Baía de Guanabara, porque não existe só a questão do esgoto sanitário, nós temos a questão do lançamento do lixo urbano, a questão do controle industrial, porque no entorno da Bahia está situado o segundo maior parque industrial do país, nós só perdemos para São Paulo. Tem a questão dos manguezais, que é fundamental sua preservação para a pesca, a própria importância econômica da pesca artesanal,
e também um problema que o professor Elmo Amador chamava de morte física da Baía de Guanabara, risco de morte física, que é o assoreamento. Já naquela época, né, há cerca de 30 anos atrás, ele alertava que a Baía estava secando em alguns trechos, em função de aterros que foram feitos no passado. E, enfim, o Bahia Viva já naquela época ele apresentava uma outra agenda, né, socioambiental, como para revitalização da Baía de Guanabara. Infelizmente foi estourado, e o resultado é que quase 30 anos depois é que a saúde ambiental da Baía de Guanabara está muito ruim. Ela está viva, mas é um ecossistema que precisa da ajuda da sociedade para que a gente possa exatamente esse ponto esse patrimônio. Que eu gostaria de destacar da sua fala, com esse seu conhecimento, a sua expertise, no tocante à questão de educação ambiental, na questão política da educação ambiental e da cidadania, especificamente. Você, como ecologista, como gestor ambiental, com esse universo que você tem de atuação, da sua presteza e competência, você evidentemente condensa vários fatores interpretativos da nossa sociedade em relação à questão ambiental. No quesito cidadania, tá? Como é que você entende a percepção do cidadão comum, aquele que vai participar, isso que você acabou de falar, da sociedade, né, da ajuda da sociedade como um todo, mas como é que você poderia aí dar a sua opinião de especialista de como o cidadão comum compreende os problemas ambientais? Margarete, eu concordo com uma frase do saudoso antropólogo Darcy Ribeiro, chegou a ser senador aqui pelo Rio de Janeiro. O Darcy dizia o seguinte, na sua sabedoria e experiência, que a negação da educação ao povo brasileiro não é um erro técnico e nenhum acaso. É uma espécie de um projeto de poder das elites. Então vejam só, o nosso povo, infelizmente, ele teve pouco acesso à educação. Nós estamos vendo aí o desmonte da educação pública, e em função disso tudo, além do modelo de desenvolvimento equivocado, que ainda aterra manguezal, que não respeita a cultura dos pescadores, né, que vê a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, as lagoas, os rios, como se fosse uma lixeira. Isso é fruto de opção econômica equivocada do país. Além disso, nós temos ainda uma parte da população que joga o lixo nas ruas, que joga o lixo nos rios, canais, valões. Tudo isso vai para as águas da Baía de Guanabara, tira a renda, o sustento dos pescadores e suas famílias, coloca em risco de extinção espécies marinhas, como por exemplo o boto cinza, que é o símbolo do Rio de Janeiro, tartarugas verdes. Enfim, existe também um equívoco de parte da população que poderia estar fazendo diretamente uma atuação na defesa do meio ambiente e dos recursos hídricos. Agora, essa é uma parte da história. Agora, o principal motivo que levou a essa crise ambiental que nós vivenciamos, em especial aqui no Rio de Janeiro, né? Você veja que de dezembro para cá, quantos desastres já aconteceram, vazamentos, né? Na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba. Tivemos em janeiro mais uma tragédia em Minas Gerais. Quer dizer, em 2015, houve aquela tragédia da empresa Vale em Mariana. Agora, nova tragédia da empresa Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. Então, ameaçando os corpos hídricos, né? Ontem eu vi uma notícia de que os rejeitos da Vale, que houve o rompimento da barragem do Fundão, do córrego do Fundão agora em janeiro, já atingiu o Rio São Francisco. Quer dizer, mais de 100 quilômetros de distância. Isso tudo é fruto de uma opção econômica equivocada, em que a natureza ela passa a ser sacrificada
a gerar lucro para poucos. E dane-se a sociedade. E a concepção em contínuo que a natureza está à mercê de até falsas necessidades que nos foram colocadas e que os recursos serão eternos. Exatamente. E não há necessidade de uma preocupação dessas fontes, como elas secam, como elas acabam, quando elas entram em extinção, quando elas simplesmente desaparecem ou apresentam sob forma de catástrofes naturais ou acidentes premeditados, não é isso? Exatamente. Agora, eu chamo de crime ambiental premeditado. Exatamente. Para o ouvinte, não é, que está interessado em saber mais, saber como participa. Você já falamos aí da Bahia Viva, né? Você é um dos fundadores. Vamos fazer uma apresentação assim para que a pessoa, cidadão que está chegando agora, está se aproximando, se sensibilizando com a questão ambiental. Sérgio, vamos exemplificar aí os 3 casos de um impacto ambiental significativo, né, além desses que você já citou, né, que já está amplamente aí na mídia, na grande mídia, para algumas especificidades. Aí eu estou falando mesmo da Juturnaíba e o alumínio, o chorume na Bahia, né, a questão do chorume, e o lixo marinho na interferência com a economia azul. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim. Então, Margarete, o cidadão que quiser acompanhar o trabalho do Bahia Viva, quiser participar, levar uma palestra para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua associação, ele pode entrar na página do Facebook, vai lá em Bahia Viva, dá uma curtidinha, e aí lá todos esses materiais, inclusive a propaganda aqui do nosso programa, por dentro da sustentabilidade, nossas entrevistas, tudo a gente divulga lá, né? Então, sim, realizamos atividades abertas ao público, gratuito. Na própria quinta-feira, véspera do Dia Mundial da Água, realizamos um fórum sobre o lixo marinho, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Tratando da situação preocupante, tanto da Baía de Sepetiba como da Baía de Guanabara, com especialistas, com pescadores, com universidades, né? Sim. E eu considero que o Rio, ele vive, de fato, uma grave crise ambiental, né? Você tem noção, a nossa Baía de Guanabara, ela recebe, por dia, 90 toneladas de lixo. É o chamado lixo flutuante. Esse lixo não nasce dentro d'água. Exatamente, isso aí eu gostaria, por delicadeza, que a gente acompanhasse até, e você como especialista, né, esclareceria muito a população, porque muitas vezes, quando nós vamos dar palestra, as pessoas vêm até a nós perguntar como é que tanto lixo vai parar no fundo do mar. Eu estou falando de aterro sanitário, estou falando do descarte acompanhado, né, por empresas públicas e particulares, porque muitas das vezes, me corrija por delicadeza se a minha interpretação não for a sua, que é um especialista nessa área, muitas das vezes nós recebemos o retorno, o feedback da população, de estudantes, enfim, de ouvintes, que a coleta seletiva é realizada. Entendeu? Mas quando chega numa determinada etapa do descarte, digamos assim, não se sabe mais, vai parar no famoso aterro sanitário, e daí o que ocorre? Não é? Então, cada etapa dessa, existe necessidade de uma fiscalização e de uma consciência do cidadão. Ele tem que saber o que está acontecendo, porque ele até separa o lixo molhado, não é assim? Separa o plástico, etc. Mas a quantidade que vem de lá para cá, ou seja, ele está fazendo a parte dele, não é? Mas ele não sabe o que acontece depois. E associado a isso, se você me permite, que nós gostaríamos de saber se vocês têm algum trabalho de conscientização, parte educativa, de fundamento educativo, relativo aí à questão do consumo consciente. Porque não adianta também a gente ficar separando plástico de outro tipo de lixo, de resíduo sólido, e quando a gente coloca o pé no supermercado ou em lojas, etc., nós recebemos uma enxurrada de embalagens completamente fora de propósito. Você concorda comigo? Eu concordo que nós precisamos mudar
também nossos hábitos de consumo. Você veja a gravidade desse problema do lixo marinho. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela decretou que os próximos 10 anos é a década da defesa dos oceanos. Estima-se, segundo a Unesco, que existem cerca de 8 milhões de toneladas de lixo são lançadas diariamente nos oceanos. E nessa contabilidade está as 90 toneladas de lixo por dia que a Baía de Guanabara recebe. Nós temos hoje, Margarete, ilhas de oceanos, ilhas de plástico nos oceanos, extensas, que ligam vários estados. Tá? E cerca de 90% das aves marinhas, elas quando morrem, apresentam o chamado microplástico no seu estômago. É um absurdo isso. Nós temos cerca de 100 espécies marinhas que estão ameaçadas de extinção nesse momento, no mundo todo, por causa da presença do saco plástico. Eu sei que o seu programa é muito ouvido pelos protetores dos animais, eu mesmo trabalhei na Suípa, atuo também nessa área. Já ia falar sobre isso agora, exatamente. Então, esse problema do plástico é uma coisa absurda. Nós estamos já com uma campanha dentro do programa da Turma da Lili, já relativa à questão dos oceanos. Que bom, isso é muito importante. São 2 campanhas que nós estamos de frente neste programa de educação ambiental infantil, não é? Infanto-juvenil, que está aí, ainda bem, graças a Deus, fazendo sucesso, crianças e adultos e família. E tem 2 campanhas. A primeira campanha é o plástico no fundo do mar, o plástico nos oceanos, nas praias. A segunda é não compre animais, não é? Isso é fundamental. Esse aí no foco, por exemplo, das aves e dos animais marinhos, entra num ciclo, né, de compreensão disso, que tem que ter uma fiscalização, porque eu, por exemplo, estou verificando como proceder uma campanha junto a grandes empresários, convido você a esta luta, para a conscientização do plástico nas questões das embalagens. Porque a gente chega no supermercado, já até citei isso aqui antes, em outras ocasiões, e você tem uma oferta de produtos numa quantidade de embalagens indizível. Você compra até uma folha de alface, uma folha, se bobear, uma folha só está dentro de uma embalagem plástica. É verdade. Então nós produzimos uma quantidade de lixo individual, cada pessoa produz uma quantidade de lixo que é equivalente a todo prédio em um dia. Não tem como você tomar um café da manhã ou almoçar, fazer uma comida em casa, né, uma chamada comida caseira, onde você, no final das contas, quando vai fazer o processo seletivo dos resíduos sólidos, encontre uma quantidade que é um absurdo. Sim. Então a gente fica aqui pensando como proceder. Sim, já temos vários segmentos fazendo limpeza de praia, fazendo trabalho de conscientização, palestras, questão do plástico no fundo do mar. Mas como é que nós poderíamos agir com toda a diplomacia para que esse discurso de sensibilização chegasse aos grandes empresários, para que pensássemos juntos, né, embalagens que trabalhassem com uma química do plástico diferenciada, a biodegradabilidade fosse em menor número de quantidade de anos, não é? Ou alguma coisa semelhante, ou uma linha totalmente alternativa. Então, em que pé estamos em relação a essa questão? E eles também têm interesse nisso, não é? Eu acho que agora chegou o momento, já que nós estamos aí com vários grupos de limpeza de praia, já temos ambientalistas sensibilizados, temos aí a Mares Limpos com a Fernanda, não é, da ONU. Agora é chegar nos empresários também. Você tem um comentário sobre essa colocação de chegada aos empresários? Não? Margarete, sim, a legislação brasileira trata disso. Durante mais de 20 anos, tramitou no Congresso Nacional, da década de 90 até 2010, um projeto de lei e foi aprovado a Lei 12.305, em 2010,
que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela é muito clara. Existe uma responsabilidade direta da indústria. A indústria ela tem a responsabilidade, através dos grandes geradores de resíduos, que são os fabricantes, que são os distribuidores, a indústria plástica. Eles têm a responsabilidade de investir, inclusive financeiramente, na chamada logística reversa. Exatamente, era isso aí que eu queria dizer. O que é isso? Olha, esse verdadeiro mar de embalagem plástica, garrafa PET, que vem para os rios, para as baías, para as lagoas, o custo da retirada desse material, desse passivo ambiental do meio ambiente, não pode ser apenas de responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras não dão conta, elas não têm esse recurso. Exatamente. Então, cabe à indústria, aos grandes fabricantes, que são chamados geradores de resíduos, financiar os programas municipais de coleta seletiva. A lei diz, inclusive, que preferencialmente com participação das associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais reciclados. Isso não acontece, ou acontece muito pouco. Vou lhe dar um dado. Muito pouco. E eles estão interessados na política reversa. Eu acho que tem aí uma lacuna entre os ambientalistas e esse diálogo diplomático com as indústrias. Eu acho que precisa ter mais força, presença, grupos organizados, para que isso ocorra e produza os resultados, para que nós não tenhamos que ficar fazendo processo seletivo à toa. É o famoso enxugar gelo. Exatamente. O que nós temos hoje é um processo de enxugar gelo. Vou lhe dar um dado aqui. A região metropolitana do Rio de Janeiro produz cerca de 17 mil toneladas de lixo por dia. Apenas 1% disso é reciclado. E grande parte dessas embalagens, elas vão parar dentro da Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, dentro dos rios, dentro das lagoas. Essas informações, né? Então, nós precisamos aí que enfim, aí você tem a espicaretagem, por exemplo, enfim, um ex-secretário de meio ambiente que fez acordo com os supermercados, tá? Gastou-se milhões de reais, mas na prática nada aconteceu em benefício do meio ambiente. Então, por quê? Porque esses processos de logística reversa, que são acordos setoriais entre governos e as indústrias, precisam ter na mesa a sociedade civil, Margarete. Não dá para achar que a solução desse problema vai se dar apenas em reuniões fechadas, obscuras, entre governo e a indústria. Isso nunca deu certo. Está aí os presídios lotados de políticos por causa disso. Até o secretário de meio ambiente está na cadeia. Então, onde funciona, em geral, são acordos que são firmados com presença dos governos, das prefeituras, da Secretaria Estadual do Ambiente, as indústrias, participação do Ministério Público na mesa e da sociedade, sejam grupos ambientais, sejam cooperativas de catadores. E a partir daí você dimensiona, por exemplo, tem uma grande empresa de refrigerante, eu não sei se eu posso falar o nome aqui. É melhor não. Não, né? Mas quem entrar na internet e botar assim, empresa de refrigerante que produz 100 milhões de embalagem plástica por dia. Essa empresa, por exemplo, como é que funciona? Ela tem que pagar imposto, o ICMS. Então, os governos dos estados, eles têm a estimativa do volume de embalagens plásticas e outros produtos que são produzidos por cada grande empresa. Então, a partir daí é que é estimado que a empresa X, de refrigerante ou de pneu, ou seja lá do que for, tem que disponibilizar um determinado valor financeiro para estruturar as coletas seletivas. Para quê? Para que as prefeituras possam ter os caminhões, galpão de reciclagem, os equipamentos, inclusive equipamento de segurança para os catadores, os recicladores, porque é uma atividade de risco, muitas vezes insalubre,
né? Enfim, estruturar essas coisas, instalar os ecopontos nos bairros, enfim, ter o material da educação ambiental, seja vídeos, sejam materiais informativos, para que esse material chegue às escolas, para que as novas gerações possam ser criadas numa outra cultura ecológica, abandonando essa ideia desse consumismo absurdo, para que a gente avance em práticas de consumo consciente. Enfim, a legislação brasileira, que é a Lei 12.305 de 2010, ela já prevê isso tudo. Então, o que nós estamos precisando, de fato, é de programas como o seu, o Por Dentro da Sustentabilidade, uma maior conscientização da população para cobrar isso dos governantes. Porque de 4 em 4 anos são eleitos os prefeitos, os vereadores, os deputados, o governador do estado, o presidente da república, e eu não vejo esse debate de alto nível sobre as políticas públicas na área ambiental, dos recursos hídricos, da importância da coleta seletiva da reciclagem, nos programas dos candidatos. E aí eu acho que a população que gosta do meio ambiente, que está preocupado com a ameaça de extinção do pescador artesanal, do boto cinza, das tartarugas, que quer tomar banho em praias limpas, que quer ter para agora, mas também para as futuras gerações, rios com qualidade ambiental das águas, ele precisa ter essa consciência de que quem define a prioridade dos orçamentos públicos no governo federal, no estado e nas prefeituras, são essas autoridades que são eleitas. E aí o cidadão tem que cobrar, entendeu? Só vou votar se for... Eu quero saber qual é o programa ambiental. Vai investir na coleta seletiva? Isso vai uma bola de neve, não é, Sérgio? O cidadão não tem informação, não se conscientiza, não tem atitude, não sabe o que está acontecendo, não sabe fiscalizar. Então nós acumulamos uma série de etapas negativas e o meio ambiente não tem mais como esperar isso. Exatamente. A crise ambiental é muito forte. Foi o que você falou logo no início, Margarete. A Bahia está viva, mas está... digamos assim, muito doente. Exatamente. Não é? Foi a expressão que você usou, eu achei muito significativa, justamente para dar assim, um famoso sacode na população, não é? E as pessoas, inclusive, eu aqui faço um apelo aos educadores, aos professores com regência de turma. Nós estamos passando por um momento delicadíssimo na área de educação em todos os sentidos. Principalmente a questão da violência entre alunos e violência entre aluno e professor. E com um cabedal maravilhoso de educação voltada para a questão ambiental, que todos nós sabemos que um jovem conscientizado, um jovem que já está gerando nele e ao redor deles valores de cidadania e valores ambientais, ele fica bloqueado a tipos de circunstâncias sociais que a ele já não dizem respeito, como, por exemplo, a violência, a agressão gratuita. Eles não ficam passivos quando estão em procedimentos pedagógicos, educativos em relação aos famosos gargalos da natureza. Eles canalizam essa energia da juventude em busca de valores, é o momento, não é? De florescer os valores, de implantar novos valores para que floresça mais à frente. Essa fase da juventude, ela precisa de uma mão forte, num bom sentido, para que eles tenham oportunidade de dizer um não a essa violência e, ao mesmo tempo, canalizar o seu olhar não mais para o prazer da violência, não é? Porque já está sendo considerado um sadismo coletivo isso. E sim ao prazer de ter uma vida saudável, uma existência equilibrada, com valores que tragam a ele a continuidade do bem-estar psicológico, do bem-estar social, do bem-estar financeiro, da prosperidade, dos valores culturais. Então, por detrás de toda essa questão contextualizada, nós temos outras instâncias de valores que podem ser agregadas à questão da educação ambiental, podem ser agregadas à questão da consciência política do meio ambiente e que também precisa ser
trabalhado em forma de projetos, em forma de ligar um ponto a outro. Como eu disse antes, parece que há uma lacuna na questão dos ambientalistas, educadores, dos articuladores do meio ambiente para com os agentes industriais, os empresários. Por que não fazer todo um projeto aí onde o próprio jovem apresente soluções, mas de uma maneira sistemática? Eles são tão criativos, não é? Os jovens dia de hoje, por conta também da tecnologia, eles são aguçados na sua criatividade. Por que não juntar uma ponta com a outra? Então eu aproveito as suas palavras para colocar que estamos disponíveis aí, não é, na sua bandeira, na Bahia Viva e outros serviços, atitudes que você tem, ações que você tem. Nós temos também uma web TV, que é www.pordentrodasustentabilidade.com, que até convido, Sérgio, você a ser um dos nossos colunistas, tá? Que ali também fica em visibilidade o conteúdo informativo de tudo que você atua, que nós sabemos que você é um ícone, é um ambientalista ícone, e corroborando aí as suas palavras dentro dessa questão aí que perpassa pela política, educação e os gargalos. Mas não acabamos não, tá? Eu só estou falando então, Margarete, deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Não, por favor, amigo. Olha só, para as Olimpíadas de 2016, enfim, de uma forma irresponsável, autoridades aqui do Rio de Janeiro assumiram um compromisso junto ao Comitê Olímpico Internacional, COI, de que iam despoluir 80% da Baía de Guanabara. Você lembra disso? Sim. Para isso, houve um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 1,3 bilhões de reais, e acho que está difícil até para Deus saber onde esse dinheiro foi parar, né? Mas o que importa é que passou as Olimpíadas, não houve esse legado ambiental para a Baía de Guanabara, Bahia continua agonizando, e o Bahia Viva, e logo depois das Olimpíadas, um mês depois, foi decretada a falência financeira do Estado do Rio de Janeiro. Os servidores aposentados, pensionistas ficaram sem salário, pararam escola, pararam hospital, tentaram vender a UERJ, enfim. E o Bahia Viva se debruçou durante 2 anos sobre as saídas econômicas, alternativas econômicas para tirar o Rio da crise, sim, pelo viés socioambiental, que nós precisamos desenvolver. Isso aí Brasil tem um gancho com o que a gente trabalha, e você trabalha muito com a economia azul, não é isso? Exatamente. Vamos falar sobre isso. E a economia ambiental é a economia azul. Sim. E porque também não nos interessa desenvolver a economia, trazendo, como foi feito há uma década, uma siderúrgica lá da Alemanha, que contaminou toda a Baía de Sepetiba e tirou a renda de 8 mil pescadores. Esse modelo de desenvolvimento poluidor não interessa ao Rio de Janeiro nem ao Brasil. Então, o que o Bahia Viva fez? Ele concluiu agora em janeiro, após 2 anos, 20 fóruns que foram realizados nas ilhas, em vários municípios, em universidades, instituições acadêmicas, e esse estudo, que ele é inédito, estamos buscando parcerias para publicar, ele comprova que 2 fatores: a crescente poluição da Baía de Guanabara, Sepetiba, das Lagoas e do Rio, associada ao que nós chamamos imobilidade urbana, que são esses engarrafamentos quilométricos que diariamente a população fica sofrendo, eles geram, Margarete, um prejuízo econômico estimado em 50 bilhões de reais por ano. É uma produção sacrificada. Veja só, desde a falência financeira para cá, aumentou assustadoramente os índices de violência. No estado do Rio de Janeiro, de cada 4 jovens, apenas um está trabalhando. Então, o que nós estamos vivenciando? Uma crise econômica associada a uma crise ambiental. Então, o que nós estamos tentando demonstrar, e aí entra a questão da economia azul, é que investir na reciclagem, no reflorestamento, na habitação de interesse social, a chamada moradia saudável, investir em tecnologia, ciência, tecnologia, energia renovável, investir na agroecologia, que é produzir alimentos sem agrotóxicos,
Tudo isso contribui para a geração de emprego, para que a gente tenha um desenvolvimento econômico limpo, para distribuir renda, para inclusão social, porque nós estamos vivendo um momento do país, com reforma trabalhista, enfim, em que os direitos sociais, os direitos trabalhistas, estão sendo garfados, estão sendo eliminados. Então, a questão ambiental também, ela pode dar uma contribuição para além da melhoria da qualidade de vida e da saúde da população, e só por isso já é uma questão importante. A questão ambiental também pode, num país como o Brasil, que tem dimensões territoriais, tem um extenso litoral, né, que é a chamada Amazônia Azul, que é a zona econômica exclusiva brasileira, uma costa enorme, né, onde nós podemos produzir o pescado, nós podemos, o litoral brasileiro tem um turismo intenso. O próprio estado do Rio de Janeiro, esse estudo mostra isso, que o estado do Rio de Janeiro basicamente é um estado de uma economia do litoral, não só a zona sul do Rio de Janeiro, mas também parte de Niterói, a Costa Verde, a região dos lagos. Eu acho que o turismo sustentabilidade, o turismo ambiental, seria um dos grandes pilares de soluções práticas. Com certeza. Nessa perspectiva que nós estamos agora aqui conversando, entendeu? Exatamente. Porque o turismo, você vê, eu recebi esse informe, creio que está correto, que nós tivemos um recorde de presença, inclusive, de estrangeiros no Rio de Janeiro agora no Carnaval, não é? E o que acontece com esse contingente de pessoas no tocante ao meio ambiente, tá? O que acontece em termos ambientais, como utilizar, no bom sentido, essa presença? Nós temos um número enorme de lixo, entendeu, nas praias. Essas pessoas passam por aqui para um turismo, muitas das vezes, infelizmente, em instâncias que, né, turismo sexual, etc. E nós temos qual tipo de programa, não estou falando nem do ponto de vista somente turístico, não, mas turístico em sustentabilidade, não é? Quais são os grandes programas, pilares, que podem fazer uma reinterpretação da quantidade de americanos, estrangeiros de modo geral, europeus, que vêm para cá, como, por exemplo, também no Réveillon. O Réveillon é, para mim, uma circunstância ambiental inenarrável. Eu ainda vou fazer um trabalho aqui só para Réveillon, porque eu abro a minha janela, dou de cara com 5 milhões de pessoas. E o que acontece no meio ambiente? Nós temos um prejuízo incomensurável ambiental, possivelmente do ponto de vista hoteleiro, eles têm uma outra perspectiva, respeito, entendo, mas do ponto de vista ambiental não resulta em absolutamente nada, pelo menos o informe que eu tenho agora. Se você tiver algum, por favor, me atualize. Mas relativo à questão da economia azul, eu creio que o turismo seria uma chave para uma solução dessa. E eu queria também, por delicadeza, Sérgio, nessa questão aí da economia azul, agregar a critério de compreensão o motivo pelo qual nós lutamos tanto. Porque, por exemplo, o chorume na Bahia. Vamos falar um pouco disso. Sim. Então, você tem postado aí nas redes sociais sobre isso. Associada à diferenciação do lixo marinho, do chorume, para que o cidadão compreenda isso. E por que nós lutamos por essa economia azul? Sim. Então, a economia azul, para o ouvinte entender, é essa economia ambiental, né? É a economia do litoral, que é a grande vocação de vários estados brasileiros, em especial do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é abençoado por Deus. O estado do Rio de Janeiro, ele tem 3 baías belíssimas: Guanabara, Sepetiba e da Ilha Grande. O Rio de Janeiro tem uma pequena extensão territorial e tem 100 lagoas. 100 lagoas. As lagoas estão virando depósito de lixo, de esgoto, aterro, especulação imobiliária. Nós temos na região metropolitana do Rio de Janeiro importantes parques e áreas de proteção ambiental. Todas essas riquezas ecológicas, elas poderiam estar integradas num circuito de ecoturismo, gerando emprego e também proteção
ambiental. Mas o que nós estamos vivenciando nesse momento, e é isso que o Bahia Viva está ofertando à sociedade nesse momento. Nós estamos realizando esses fóruns, né? Realizamos o terceiro agora sobre o lixo marinho no CREA, na quinta-feira, e estamos ofertando isso ao poder público, dizendo, olha, existem saídas, existem alternativas. Agora tem que mudar o modelo de desenvolvimento e tem que transformar as políticas públicas. Em relação a isso, nós estamos alertando que hoje uma das principais ameaças à Baía de Sepetiba é o vazamento contínuo de chorume, de diversos aterros sanitários e lixões que estão, entre aspas, desativados em diversos municípios. E nós estimamos que a Bahia recebe, por ano, 1 bilhão de litros de chorume. E, diariamente, tá, o lixão, por exemplo, de Gramacho, em Duque de Caxias, ou de Itaoca, em São Gonçalo, eles continuam vazando. Isso está tirando a renda dos pescadores, não tem sequer caranguejo. Grande parte dos pescadores já estão sobrevivendo precariamente da catação de embalagem plástica, de garrafa PET. É uma tragédia isso, entendeu? E espécies marinhas, como o boto cinza, o boto quando morre, os pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Oceanografia, lá do projeto Mamíferos Aquáticos, eles quando abrem as carcaças, encontram uma grande quantidade de embalagem plástica. No evento no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura na quinta-feira, o biólogo Leonardo Flasch, que é do Instituto Boto Cinza, que atua na Baía de Sepetiba, ele nos mostrou fotos no telão de botos nadando agarrado com saco plástico e as carcaças quando abrem, um grande volume de saco plástico, embalagem plástica, de garrafa PET, etc. Então, esse modelo é insustentável. Nós estamos, além de estarmos matando a galinha dos ovos de ouro, porque a natureza, o meio ambiente protegido, as águas limpas dos rios, as praias limpas, são fatores de desenvolvimento econômico e social, geram emprego, geram qualidade de vida. Nós, por um outro lado também, nós estamos colocando em risco a cultura tradicional das comunidades pesqueiras e estamos ameaçando de extinção espécies marinhas. Eu acho um absurdo, Margarete. O boto cinza, que está no brasão da cidade do Rio de Janeiro, hoje está em extinção. Nos anos 90... Isso para mim é assim um absurdo, porque absurdo. Inadmissível luto, isso. Né, uma das minhas especificidades dentro da questão da causa animal, todo mundo sabe, não é? Os vários animais, evidentemente, todos, mas devido ao grande sofrimento aí com os animais domésticos, né, que é um dado isso estatístico, né? Com a certeza. Violência com os animais domésticos é uma coisa inenarrável, não é? Inclusive no programa agora de domingo, nós estamos didatizando, né, todas as possibilidades de dar um acompanhamento, a possibilidade de solucionar através da educação ambiental infantil, porque chegou num nível gritante. Agora, no tocante aos animais marinhos, nós também estamos vindo aí com um projeto grandioso, esperamos contar com você, com a sua articulação, porque nós temos que entrar com um trabalho de grande impacto para que as pessoas tenham a possibilidade de realmente ver o que está acontecendo. Só aí fazendo um complemento, um adendo que você está colocando, o que ocorre? As pessoas, quando têm noção visual do fundo do mar, elas são remetidas a uma imagem que tudo é lindo e maravilhoso. Então são aqueles peixes coloridos, são aquelas imagens belíssimas de fundo do mar, mas que elas precisam saber de uma coisa chamada realidade ambiental. Não está mais assim. Nós estamos com um problema, está aí a Mares Limpos da ONU, todas as instituições mundiais com os olhos focados no fundo do mar, porque nós estamos com uma realidade ambiental que é muito mais do que um gargalo.
Isso é um impacto mundial nos oceanos e que já está repercutindo em economia azul mundial e já está repercutindo na qualidade de vida das populações que são ligadas imediatamente à questão das águas e principalmente na estrutura do planeta. A estrutura do planeta não suporta mais essa quantidade de lixo marinho. Você tem visto aí essa campanha que está de imagem, de fotografias com os animais marinhos enforcados por sacos plásticos? Tem, uma coisa absurda. Então é uma quantidade de animais que ficam nadando no fundo do mar, seu habitat natural, com sacos plásticos, como se fosse até alguém que tivesse enfiado o saco plástico na cabeça do animal e dado um nó. Então o animal, não, milhões de animais andam para lá e para cá no fundo do mar. É verdade. Tempos a fio, com um sofrimento inenarrável, e isso, em grande quantidade, já ia estimulando a extinção. Isso sem falar na baleia, aí, que foi há pouco tempo identificada como tendo 40 quilos de resíduos plásticos no estômago, né? Fizeram um trabalho após o falecimento do animal e encontraram o informe que está sendo repassado aí entre os ambientalistas nas redes sociais. Então, a questão do animal marinho é uma questão que precisa ser igualmente apresentada de um modo tão impactante como está sendo a parte da superfície do planeta. Agora eu estou falando a nível de proporção planeta. Porque o que acontece? Nós temos uma comunicação visual que está prejudicando a realidade dos oceanos. Do ponto de vista educativo, nós temos muito pouco informações de comunicação concreta e imediata que remete à realidade dos oceanos. Nós vemos muito pouco. Por exemplo, eu só tenho visto esse trabalho aí dessas imagens que eu já achei maravilhoso, impactante, com tartarugas e golfinhos atrelados em material plástico até a morte. Mas isso é literalmente uma gota no oceano. A nossa realidade é uma realidade que já está precisando de uma estratégia impactante para que as pessoas caiam na real que está acontecendo. Com certeza. Concorda comigo, amigo? Com certeza. Eu estava explicando qual a situação aqui do Rio de Janeiro. Vocês vejam, na década de 1990, quando foi iniciado o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que é o famoso PDBG, que até hoje não foi concluído, o símbolo, Margarete, do programa, você sabe o que era? Não. Um boto nadando na Baía de Guanabara e no fundo Pão de Açúcar. E a logo do governo do estado do Rio de Janeiro. Se gastou de lá para cá bilhões de reais. O estado se endividou, as obras não foram concluídas, e 20 anos depois, o boto cinza, que é o símbolo do Rio de Janeiro, está ameaçado de extinção. Naquela época, nos anos 90, estima-se que existiam na Baía de Guanabara cerca de 800 indivíduos dessa espécie. E hoje são apenas 30 a 34, segundo um trabalho seríssimo que é feito há 20 anos pelo Departamento de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que conta com quase nenhum apoio. De vez em quando querem cortar a verba da UERJ, quando veio a falência financeira do Rio em 2016, queriam acabar com o projeto mamífero aquático. Sim, e o Bahia Viva é parceiro da UERJ. Sim, desse projeto então, mamífero nós estivemos aquático. lá, conversamos com vários professores, apresentamos um trabalho que nós temos de Web TV, que é a Web TV Ciência e Meio Ambiente. Nós estamos coligados também ao Departamento de Oceanografia da UERJ. Que bom. Tem lá o professor Fernandes, que é irmão, vem a ser irmão daquele outro professor da Rural que trabalha com extinções, nós tivemos lá também. Então é um trabalho ininterrupto dos ambientalistas, dos comunicadores de meio ambiente, que a população precisa saber, porque nós temos esse empenho, essa força de dar continuidade e convidar toda a população a participar, ter consciência do que está acontecendo, saber que tem profissionais
de classe AAA, de reconhecimento internacional, que estão envolvidos nessa luta, de profissionais silenciosos que lutam, batalham a vida inteira, são 30, 40 anos de meio ambiente, de ambientalismo, para que todos nós tenhamos, então, a qualidade de vida, a qualidade de existência nesse planeta, e saber que nós temos responsabilidade cidadã sobre isso, sobre esse tema também. Sérgio Ricardo, eu vou convidar você para uma outra oportunidade aqui no nosso programa. Nosso programa está a cada dia se transformando, se atualizando, e em breve nós teremos aqui uma mesa de debates. Nós contamos com a sua presença, já vamos começar aqui nossos agradecimentos às inúmeras pessoas que estão aqui pelo WhatsApp participando, amigos, inclusive porque aqui vou fazer uma parte, né? Foi o meu aniversário ontem, né? E eu tive a honra de... Parabéns para você. E o meu foi no dia 20, viu? Pois é. Nós somos aí, acho que os piscianos, né? Nós estamos por isso que nós estamos na luta pela defesa do planeta. Eu tive a honra, não é, de nascer no Dia Internacional, no Dia Mundial das Águas, não é? Está explicado aí o seu engajamento em defesa da vida. Não tem como não me envolver, me emocionar, não é? Levantar minha bandeira aqui. Então, já deixo, amigo, desde já, um convite para que você retorne. Esse amplo tema precisa ser debatido, precisa chegar a mais pessoas. Você é um dos expoentes nessa área. Sabemos que já contamos com você, já agradecemos às inúmeras pessoas que entraram em contato conosco em função do nosso aniversário, muito agradecida de coração, e também aí o sucesso já chegando, né? Graças a Deus, né? O nosso Papai do Céu, que a cada minuto nós temos que agradecer, não é? A nossa vida, com V maiúsculo, com a vida, né, a existência nesse planeta, e aí os resultados concretos e práticos dos nossos trabalhos, aí também já chegando na turma da Lila e da Lili, que já está sendo convidada aí para eventos, né, participar de campanhas em condomínios lá da Barra, as comissões que estão entrando em contato conosco, o nosso muito obrigado de coração. E deixamos agora as suas palavras, nosso querido Sérgio Ricardo, para os nossos ouvintes. Margarete, eu quero te desejar muito sucesso nessa caminhada, nesse seu aniversário, que o programa, por dentro da sustentabilidade, continue mantendo esse compromisso de levar a educação ambiental, a consciência ambiental, né? Dizer que da parte do Bahia Viva nós somos parceiros, né? Nós trabalhamos em rede, com universidades, com pesquisadores, com grupos, diferentes grupos sociais, porque nós acreditamos que o que transforma uma sociedade e a economia é a população, tendo consciência, fazendo escolhas adequadas. As soluções estão aí, técnicas, tecnológicas, no entanto, né, existe o que está prevalecendo é uma economia cinza, uma economia contra a vida, contra a biodiversidade, os animais e o nosso planeta. Não podemos deixar que isso se naturalize, nós temos que sempre estar indignados. Sempre a indignação, exatamente. E lutar juntos, para transformar essa realidade. Então, beijo no coração para você. Obrigada, e uma grande uma saudação aos seus ouvintes e dizer o seguinte: quem tiver interesse nessas informações, desses dados, saber como pode participar diretamente, né? Entra lá no Facebook, dá uma curtida lá no Bahia Viva, tá certo? Manda lá inbox o número do celular, o e-mail, e a gente vai estar divulgando essas atividades para a gente poder se encontrar através desse canal tão importante que é o programa Poder da Sustentabilidade da Rádio Band, apresentada por nossa querida Margarete Aragão. Obrigada, querida. Eu quero agradecer a você, a todos os ouvintes, um grande abraço. Até o próximo sábado e amanhã. Turma da Lila e da Lili com a professora Margarida.
Domingo, professora Margarida com os animaizinhos. Um beijo a todos e até lá!